7 dificuldades reais que eu estou vivendo na prática, na hora da criação dos meus conteúdos aqui para o YouTube. Acho que todo mundo que começou a gravar conteúdo sabe o quão difícil é manter a qualidade na hora de fazer os nossos vídeos. Por exemplo, alguns vídeos que eu já postei, eu já percebi vários erros que eu estava cometendo antes de procurar saber o que a gente tinha que fazer para manter o mínimo de qualidade possível no vídeo. Então, hoje eu vou trazer para vocês esses 7 pontos que para mim são cruciais a partir de agora na criação dos meus conteúdos. O primeiro deles, medo do julgamento. Eu vou começar por isso porque eu acho que é o mais comum para quem está iniciando aqui. Gente, eu tive por muito tempo uma vontade enorme de começar aqui no YouTube, só que eu não comecei justamente por esse problema, medo do julgamento dos outros. Vergonha, o que vão pensar de mim? O que mais importa aqui, que tem que ser o nosso foco, é você saber o que você vai trazer para agregar positivamente na vida das pessoas e não se preocupe com o julgamento, porque você fazendo uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim, sempre vai ter pessoas aqui para ficar te olhando e para ficar te julgando. Só que se a gente parar para pensar nisso, a gente não faz nada da nossa vida. Dificuldade na gravação e na edição dos nossos vídeos. Bom, a primeira coisa que eu tenho para compartilhar com vocês é na minha dificuldade de parar, sentar, olhar para a câmera e falar. Quando eu comecei a gravar meus vídeos, isso para mim foi uma das piores coisas, porque eu tenho muita vergonha. Eu não estava familiarizada com a minha voz, nem com o meu rosto na câmera, então demorou um pouquinho. Se vocês perceberem no primeiro vídeo, eu estava olhando para o além. Então eu olhei para o lado errado na câmera, só que a gente vai aprendendo, não tem o que fazer. Você só vai conseguir sentir-se à vontade com você mesmo com a prática. É você abrir na câmera do celular aqui, pegando, treinando e falando. Não tem outro jeito. E eu tô começando a sentir que eu tô melhorando. Agora, quando a gente fala de edição de vídeos, pode assustar um pouco a galera, porque não é uma tarefa muito fácil. Por exemplo, eu não sabia editar vídeo. Eu baixei o editor Movavi. Tô adorando porque eu achei ele super simples de usar, mas não tem só ele. A gente pode usar o CapCut, tem o próprio YouTube Studio também, que é uma boa opção. Mas assim, procure um editor que você familiarize, que você acha mais fácil para editar os seus vídeos, porque para quem está buscando vídeos de qualidade, isso faz toda a diferença você ter uma boa edição. Preocupações técnicas. Quando a gente começa a fazer vídeo, você vai se perguntar qual iluminação que eu vou usar, qual câmera, qual microfone usar. Gente, vamos lá. Quem começa a fazer vídeo aqui não precisa preocupar com tudo isso de uma vez. A gente tem só que entender, para um vídeo ser bom, uma das coisas mais importantes é o áudio. Hoje eu tô usando esse microfone aqui, ó. Ele é o da Boya. É um microfone muito bom, um custo-benefício perfeito e mudou muito a qualidade do som dos meus vídeos. Uma pessoa que vai abrir um vídeo seu, se tiver com um som muito ruim, talvez ela não fique no vídeo. Outra, a iluminação. Iluminação, a melhor que você vai poder ter é a iluminação natural. Eu tô gravando do lado de uma porta gigante aqui, onde a iluminação vem naturalmente pra mim. Com o tempo eu acho que eu vou melhorar a iluminação. Aquelas iluminações maiores, acho que fica uma coisa mais prática. E também o celular. Eu comecei a gravar e estou gravando pelo meu celular. Não comprei câmera nenhuma, não tenho nem conhecimento de câmera boa. Então, se você tem um celular com uma câmera, tá ótimo. E é isso aí. Acho que edição de vídeo, preocupação técnica, não vai fugir muito disso. E também eu acho uma coisa muito importante é ter pelo menos um tripé. Para segurar o celular e ele ficar no mesmo ângulo, isso pra mim foi indispensável. Gente, é muito baratinho. Vocês conseguem tripé em qualquer lugar. Falta de identidade visual e padronização. Esse pode ser um erro que dificulta muito no crescimento do canal. Por quê? Quando você começa a fazer vídeo e não tem um roteiro para seguir, esse vídeo ele vai ficar totalmente solto. A gente precisa ter uma boa introdução, um desenvolvimento e uma boa conclusão do vídeo. Até porque a gente precisa de uma certa retenção para que as pessoas fiquem no vídeo. Mas eu acho que mais importante do que isso é a produção das capas, que são as thumbnails, e da escolha do título. O que vai te dar visualização nos seus vídeos? É uma boa capa e um bom título que vai gerar ali um interesse nas pessoas de clicar e te dar aquela visualização. E se o vídeo tiver um bom roteiro, a pessoa vai ficar no vídeo. Vocês conseguem entender? É um jogo que faz toda a diferença. Falta de direção sem nicho ou público-alvo.
Já escutou quando as pessoas falam que quando você fala para todo mundo, você acaba não falando para ninguém? Essa é uma das ideias principais desse tópico aqui. Mas não é fácil você conseguir definir um nicho logo de início. Eu acho que para quem está começando, a gente tem esse direito de testar. Mas a gente precisa começar até para descobrir isso, entende? Quando a gente tem um nicho específico que fala sobre alguma coisa no nosso canal, é uma possibilidade muito maior da gente ter uma ligação real entre as pessoas que nos assistem. Então, sim, a gente tem que achar um nicho ou assuntos que se interligam para que não fique uma coisa muito solta e você não consiga conversar com ninguém. Eu acho que esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Falta de consistência. Começou animada aí, né? Postando 1, 2 vídeos por semana e depois some no mapa. Isso não é bom. A gente precisa ter uma consistência de postagens, nem que seja um vídeo por semana. Eu acho que é o que eu vou conseguir fazer, até para trazer vídeos de mais qualidades, para a gente conseguir testar a própria ferramenta que o YouTube nos entrega, que é o algoritmo. Quando a gente posta com consistência, ele vai entender o nosso tema e vai entregar para pessoas que têm interesse nos temas. Se a gente não tiver consistência, nem o YouTube vai saber o que a gente está fazendo. Então não adianta nada. Tem que postar sempre, nem que seja uma vez por semana. Comparação com outros criadores de conteúdos. Gente, quando você pega um criador de conteúdo aqui no YouTube, que ele já tá lá no alto e você fica se comparando, é a pior coisa que tem. Por quê? Eu sei que aquela sensação de, às vezes, de quem tá começando tá falando sozinho, eu acho que isso, com o tempo, a própria plataforma, se você estiver fazendo tudo certinho, vai começar a te entregar e você não pode deixar de fazer uma coisa bem feita agora e nem ficar se comparando com outras pessoas que tiveram a sua caminhada lá atrás. Eles não começaram do alto, eles também começaram do zero. A gente tem que ter em mente que um dia eles erraram, eles acertaram, eles procuraram estudar para entender melhor sobre a plataforma. Então não dá para parar de estudar. Essas 7 dicas que eu tô trazendo aqui hoje, elas foram muito importantes para mim no início. Eu busquei esse conhecimento, tô tentando trazer para vocês, porque quando eu olhei os meus vídeos anteriores, eu já consegui perceber vários erros que eu cometi, que a gente tem que entender que é um aprendizado, isso também é um trabalho. Então não se compare com os outros, não fiquem bitolados com números no início, porque a gente tem realmente um baixo engajamento. Não tem ninguém que me conhece aqui no YouTube, então eu tenho que procurar novos inscritos, pessoas interessadas pelo meu conteúdo, mas a gente já tem que começar pelo jeito certo e a gente tem que entender que isso aqui também é a longo prazo. Eu tô muito feliz por ter você comigo aqui hoje, espero que esse conteúdo tenha te agregado de alguma forma positivamente. Se já gostou, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreva no meu canal, porque a partir de agora vamos ter vários conteúdos pela frente e eu quero sim ter você aqui comigo, tá bom? Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.